Olá, pessoal. Eu vou falar muito rapidamente sobre o assunto que está muito em pauta ultimamente, que é sobre a nacionalidade portuguesa, e que as pessoas estão confundindo a alteração da nova lei com a lei que já existe com seus artigos anteriores, né, com relação ao bisneto. Então vamos ser bem clara. Porque, infelizmente, às vezes, algumas pessoas dão informação errada. Inclusive, vou repetir, mesmo nos consulados, né? Às vezes o funcionário ele não é bem orientado e ele, sem querer, acaba passando informação errada. Isso acontece. Como um advogado pode instruir por erro que não deveria, passar informação errada, isso também pode acontecer nos consulados, né? Um erro constante nos consulados, por exemplo, é com relação à nacionalidade portuguesa pelo casamento, quando alguns consulados se recusam a aceitar iniciar o processo sem que o requerente, que não é português, demonstre já ali no início do processo as ligações à comunidade portuguesa, o que é um erro gravíssimo, porque a lei com relação à nacionalidade pelo casamento em nenhum momento exige, né, em nenhum momento ela diz que é pré-requisito o requerente que deseja ser português se utilizando da legislação com relação ao casamento, por ser casado mais de 3 anos com o português ou viver em união estável mais de 3 anos com o nacional português, em nenhum momento a lei diz que é pré-requisito ele ter ligações com a comunidade portuguesa. Né? Desculpa. O que ocorre é que o Ministério Público poderá se opor. Poderá se opor, mas ele, na verdade, ele não tem essa autoridade 100% determinada pela lei. Né? A lei não determina isso. A lei diz que ele poderá, caso o Ministério Público desconfie, vamos dizer, não encontre ligações efetivas com a comunidade suficientemente para esse requerente ter a sua nacionalidade concedida. Na verdade, isso decorre de um outro problema, que são os casamentos arranjados, não é verdade? Que a gente sabe que existe. Então, eu até concordo com essa oposição do Ministério Público em alguns casos. Eu acho que quando se verifica que o casamento não é genuíno, que a união não é genuína, eles têm sim que se opor. Mas, infelizmente, na prática, não tem como alegar esse motivo, né? Porque como que um processo administrativo de nacionalidade vai investigar um casamento? Então, é algo que realmente a lei não ainda possibilitou. Então, por isso se exige as ligações com a comunidade portuguesa em forma de oposição. Não é uma exigência legal como requisito, tá? Só para diferenciar. Já a nova lei da nacionalidade, que foi alterada recentemente, ali sim, né, se estabelece como um dos requisitos demonstrar ligações com a comunidade portuguesa. E temos ainda o outro artigo da lei, né, que é o artigo 6, número 6, já antigo. Eu vou escrever sobre isso, fica mais fácil entender os dispositivos, mas eu realmente não tenho muito tempo para estabelecer aqui um longo esclarecimento, mas só para vocês entenderem, o bisneto pode requerer a nacionalidade diretamente pelo bisavô? Pode, requerer pode. Requerer, você pode requerer o que quiser, na verdade, desde que a lei tenha o mínimo de pressuposto, não é verdade? Só que o bisneto requerer pelo artigo 6, número 6, ele vai ter que provar ligações à comunidade portuguesa desde o início, e isso é um requisito essencial, mas também não basta. Né? Não basta o ius sanguinis, não basta ele ser bisneto de português, não basta ele morar em Portugal. Por que não basta? Porque esse direito direto do bisneto, ele, na verdade, decorre de um poder discricionário do governo. Né? Ou seja, o governo português, ele vai decidir se vai conceder ou não essa nacionalidade. Ou seja, se o governo entender que não, que todas as provas apresentadas não são suficientes ou que eles simplesmente não querem conceder, não vai conceder. Então, isso de sair postando por aí, não, mas o bisneto tem um programa que passa no YouTube, que uma senhora com passaporte, tal, eu não lembro realmente, eu sei porque alguém postou nos meus comentários, ela dizendo, após 6 anos eu consegui minha nacionalidade por ser bisneta de português. Bom, após 6 anos morando em Portugal, você pode requerer
por tempo de residência, não é verdade? Então, assim, é algo meio sem sentido, tá? Então, para esperar 6 anos e gastar dinheiro com o tribunal, ou ficar nessa espera longa, é melhor residir em Portugal, né? Ter um trabalho e requerer essa nacionalidade por viver em Portugal mais de 6 anos. E a nova alteração, que dá direito ao neto do português. A gente fala o bisneto porque realmente o bisneto vai poder ter a atribuição, que antes não podia. Já disse, mas antes o bisneto já podia. Não, o bisneto teria uma opção, como eu disse, via poder discricionário, ou seja, não é garantido, né? É diferente um direito que você encontra a solução na legislação por via objetiva e o direito subjetivo que você poderá ter ou não. Então, essa alteração da nova lei é bem... essa nova alteração da lei da nacionalidade, ela se distingue totalmente do artigo 6, número 6, que dá a nacionalidade, que prevê a nacionalidade portuguesa para o bisneto, né? Porque ela não fala, essa nova lei, ela não fala que o bisneto poderá adquirir. Não, é o neto. Quando fala do grau de geração, etc e tal, ela está falando do neto. O neto de português vai poder adquirir. Antes ele era só naturalizado. Uma vez ele adquirindo, ele vai poder passar para o seu filho, que vai ser o bisneto do português. Então, por quê? Porque o neto, quando adquirir, ele vai ser o português. Então, se ele vai ser o português que adquiriu por atribuição, ele pode passar para todos os seus descendentes. Então, e aí tem a provas de ligações comunidade portuguesa, né? Que é algo muito complexo e que a gente espera, nós, advogados, juristas, estudiosos, que isso com o passar do tempo vai se aperfeiçoando o entendimento e que algumas decisões venham a beneficiar os requerentes, mas no momento realmente tem sim que ter evidências de ligações com a comunidade portuguesa. Se vai provar, se vai ser suficiente ou não, aí já é outra teoria, que embora algumas pessoas dizem que não existe especialista em nacionalidade portuguesa, não é bem assim. Se você já vem trabalhando algum tempo com alguma coisa, você se torna especialista. Não é verdade? Tem, poucos. Não tem livro, não tem doutrina, tem um livrinho só. E um outro que tá para sair de um advogado conhecido, o qual eu trabalhei, que é o Dr. Miguel Reis, que entende bastante mesmo. Eu aprendi muito com ele, eu posso dizer sim. Tem especialistas na área? Tem, pouquíssimos, mas tem. E precisa ter, porque... enfim, envolve alguns casos que realmente são merecedores desse direito e que às vezes o direito administrativo ali exercido na conservatória não é suficiente. Então, quando vai a tribunal, sim. Se vocês querem saber, um juiz conservador e o próprio juiz no tribunal administrativo, eles são especialistas, sim. Eles entendem e sabem muito bem onde ir e onde não ir. Agora, obviamente, como já falei antes, e tive uma crítica de uma pessoa que não se identifica, os consulados às vezes orientam sim, porque eles orientam de forma errada, porque eles não são especialistas. Eu compreendo, eu não julgo. Eu fiz um alerta, né? Que o consulado cumpre o protocolo que o governo manda para eles. E o governo manda o básico, porque não se tem tempo. O funcionalismo público é assim, né? Não se tem tempo para se especializar em algo mais profundo. Então é isso. Eu quis gravar esse vídeo hoje para acabar com essas dúvidas, que eu estou recebendo muitos e-mails e, enfim, não me importo de responder quando são perguntas rápidas. Agora, obviamente, quando se exige um tempo, uma consulta específica no caso, obviamente que eu não vou poder responder de imediato e a gente vai ter que ter mesmo uma consulta especial para aquele cliente, porque cada caso é um caso, eu não posso dar uma resposta genérica. Ok, gente? Bom, é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.